voz do Senhor entre nós. Então hoje temos um estudo muito forte, um estudo de fortalecimento, um estudo de fé, mas também um estudo de cura. É isso que a palavra de Deus hoje quer falar com todos nós, que Deus é de ontem, de hoje e de manhã, que Jesus cura e que Jesus também tem poder para curar. Então primeiro vou orar para pedir a orientação de Deus e depois prosseguir com o nosso estudo. Pai Santo, obrigado. Obrigado, Pai Santo. Obrigado pela sua orientação. Obrigado pela sua instrução. Obrigado também pelo seu Santo Espírito, Pai Santo, que ilumina e que me dá a palavra e que me acompanha. Tudo que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Então, primeiro vou fazer a leitura do Mateus 9, 18 até 26 e depois prosseguir com o nosso estudo de hoje. Mateus 9, 18 até 26. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Venha e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também com os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. E quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: sai, a menina não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Então, é uma palavra de fortalecimento e fé, a história real que aconteceu em Jesus. O que Jesus fez? Jesus deixou o seu poder mostrar para todo mundo que ele cura e que ele salva. De Jesus desde ontem, hoje e amanhã. Jesus é o mesmo. Então a palavra de Deus nesse momento sobre o estudo de hoje, o que significa Jairo? Jairo significa que ele ilumina, e também consideramos que a luz dele transmite nesse relato. Então a sua posição elevada não impediu de chamar de Jesus, que era um chefe da sinagoga. Então a sua grande necessidade, a morte bateu a porta. A sua grande necessidade foi ter com Jesus. É isso que a palavra de Deus nesse momento quer nos fortalecer. E também aqui a palavra está nos a fortalecer que o refúgio, seu único refúgio também era Jesus Cristo. Então agora vou ler no versículo 18 para começar o nosso estudo de hoje. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Vem e impõe a sua mão sobre ela e ela viverá. Isso é certeza. Isso não é perguntar. Isso é certeza que Jesus cura e que Jesus tem esse poder de curar qualquer um de nós. Então, a palavra disse, embora que ele fosse chefe de sinagoga, então a sua posição não impediu de pedir ajuda a Jesus Cristo. Então, no Marcos 5, 22, o que a palavra de Deus aqui nos fortalece? Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se os seus pés. Então, o que a palavra diz? Então, ele prostou aos pés de Jesus Cristo. E também no Lucas 8, 41, está lá escrito: o homem que tinha uma influência na sociedade, que chamava Jairo, ele adorou e prostou-se perante Jesus Cristo. Então ele mostrou que com Jesus Cristo podemos ter a nossa vida de volta. É isso que a palavra de Deus nesse momento está nos a oferecer.
E também no versículo 20, o que é que a palavra nos fortalece? Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Tocou na borda do seu manto. Então, hemorragia, a sua triste situação era agradável, era desagradável e também lhe agradava por muito tempo. Então, essa situação já tinha passado por durante, como o relato da Bíblia, passou 12 anos, a mulher estava a sentir essa tristeza no seu coração. Então, deixando ela desesperada, em condição enfraquecida, e a sua também hemorragia, o que lhe fazia? A sua hemorragia lhe teria tornado cerimonial impura. Então ela ficava impura por causa dessa hemorragia. Também tinha ela excluído dos trabalhos sociais e religiosos. É isso que a palavra de Deus nesse momento está nos a fortalecer. O que aconteceu com a senhora que passou 12 anos a ter uma hemorragia, que ela acreditou que quando tocava só no manto de Jesus Cristo, ela seria curada. Então, no versículo 21, o que é que a palavra aqui nos fortalece? Pois dizia assim mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Então, isso é a certeza. Ela disse, o que ela disse para ela mesma? Ela disse: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E isso aconteceu. Isso é fé. Ela acreditou. E aconteceu mesmo. E no versículo 22, voltando-se, Jesus e viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Então a palavra da fé nos mostra que a nossa fé nos salva, porque ela tinha fé, ela tinha a convicção que quando tocava no manto de Jesus Cristo, ela seria curada. Então a fé por si só não realiza a cura, mas sim quando você acredita. Mas a fé da mulher era no meio divinamente estabelecido por uma cura corporal e bem como para a sua salvação espiritual. É isso que a palavra de Deus nesse momento nos fortalece, com luz nos fortalece, com a palavra da fé e também com a cura de uma senhora que acreditava que Jesus Cristo ia lhe curar, que se ela só tocasse no manto de Jesus Cristo, que ela seria curado. Então, o seu obstáculo, aqui agora regressamos a Jesus Cristo para a casa do dirigente da sinagoga. Então, o seu grande obstáculo era a multidão. E no versículo 23 e 24, a palavra nos fortalece. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada. Então, os tocadores de flauta eram de costumes que eram contratados para os funerais. Então, geralmente, os flautistas também estavam sempre naquela cerimônia. Então, o corpo também naquele tempo decompunha muito rápido, por isso que eles tinham que fazer o funeral muito rapidamente. A palavra de Deus nos fortalece que Deus aqui, que Jesus Cristo, Ele mostrou o empenho de dirigir a casa do Senhor, para a casa do dirigente da sinagoga, que era para ir ter com a menina. E no versículo 24, o que a palavra de Deus nos fortalece? Disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir de Jesus. Por que começaram a rir de Jesus? Porque Jesus, quando disse que a menina está morta, ele sabia que ele ia ressuscitar. E ele não queria utilizar a palavra morte. Ele disse: ela dorme. Então, os outros ficaram a rir, porque nós somos assim, é sempre a rir um dos outros. Mas eles pensavam que a menina estava morta e que Jesus não podia fazer nada mais. Mas Jesus fez com o seu poder, o poder que o nosso Pai lhe deu e também lhe concedeu para ele vir nesse mundo, para espalhar o Evangelho e também para mostrar o poder do Espírito e o poder de Deus. Então agora o que a palavra nesse momento nos fortalece? A sua fé como uma de criança. Então no versículo 18, o que a palavra
nos fortalece. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Vem e impõe a sua mão sobre ela e ela viverá. Palavra de Deus. Então ele adorou o Jairo, o dirigente da sinagoga. Ele adorou o Senhor. Ele prostou pelo Senhor e disse: vem. Ela acaba de morrer, mas você, se você colocar a sua mão sobre ela, ela viverá. Isso é a certeza de que Jesus cura e que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Jesus também de ontem, de hoje e de manhã. O estímulo do Senhor. Então, no Marcos 5:36, o que a palavra diz? Não fazendo o caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, só somente creia. Então, é verdade, o que a palavra disse? O que Jesus disse para ele? Não teme. Siga e crendo, acredita, não teme, vem, eu estou contigo, o milagre vai acontecer. Palavra de Jesus Cristo, palavra de Deus, palavra da salvação. Então, um grande milagre no versículo 25. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Um grande milagre aconteceu. Então, antigamente, no número 19:11, a palavra nos ensina que quem tocava numa cadáver humano ficava impuro durante 7 dias. Mas Jesus, ele a ressuscitou dos mortos. É isso que é o nosso Jesus Cristo. Ele é digno de toda honra e toda glória, e a glória para sempre. É isso que a palavra de Deus nesse momento está nos a fortalecer, está nos a dar a resposta de acreditar. Então Jesus, o que Jesus fez? Jesus pegou pela mão e ela se levantou. Ela recebeu a vida de novo. Ela ressuscitou dos mortos. Então todos aqueles que estavam a rir de Jesus, porque ele disse que a menina não estava morta, mas sim que a menina dorme. É isso que a palavra de Deus nesse momento está a fortalecer. Mas o que a palavra diz? A palavra diz: ele ressuscitou dos mortos e a vida tocou a morte. A vida tocou a morte. Então a vida de Jesus Cristo tocou a morte, e a morte, o que fez? A morte não aguentou o poder da vida. Então a morte ficou embaixo. Então a menina ressuscitou dos mortos. Então ninguém morre em permanecer morto na sua presença. Quem está com Jesus nunca fica morto, porque permanece vivo, porque Jesus é Deus, Jesus é bom, Jesus é Ele é de ontem, de hoje e da manhã. Ele tem o poder do Espírito, Ele tem o poder de Deus para com Ele. Então, apesar da proibição de Jesus, o milagre foi divulgado. No Marcos 5:42, ele deixou 8 expressões para que não dissesse nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Então a palavra de Deus nesse momento nos fortalece. Então ele disse: dê alguma coisa para comer. E no João 10:17 até 18, o que a palavra de Deus aqui nos fortalece? Por isso é que o meu Pai me ama, por eu dou a minha vida para retorná-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Isso é Jesus Cristo que disse, o nosso Rei, o Rei dos Reis. Palavra de justiça, palavra de amor, palavra de fortalecimento. Então, agora para regressar no versículo 26, a notícia desse acontecimento espalhou por toda a região. O que aconteceu? Então, por toda Israel até os confins da terra. Então, o que a palavra de Deus nesse momento está nos a fortalecer?
A palavra de Deus está a fortalecer que com Jesus tudo é possível, porque Jesus é caminho, é verdade, é vida. Ele deu a vida à menina que estava morta. E no versículo 25, depois de afastou-se a multidão, entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Ele ressuscitou dos mortos. A vida tocou a menina e a morte ficou sem nada. Ninguém morre nem permanece morto na presença de Jesus Cristo. Ninguém morre e nem permanece morto na sua presença. É isso que a palavra de Deus nesse momento está a fortalecer para todos nós. A palavra de Deus está nos a dar a vida e também a libertar para quem quiser libertar, para quem acredita que Jesus é de ontem, de hoje e da manhã. Pai Santo, obrigado. Obrigado, Deus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Jesus Cristo, que é o único que tem amor para com todos nós. Pai Santo, obrigado. Obrigado pelo poder de Jesus Cristo. Obrigado pelo seu amor de enviar o seu Filho para nos salvar. Pai Santo, tudo que eu lhe peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também tudo que eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Glória por nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.